Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal do Escritor Cínico e hoje é sexta-feira. E toda sexta-feira, sempre que eu posso, nós falamos de um livro clássico da literatura mundial. E eu trouxe para vocês a novela do Franz Kafka, Metamorfose. O escritor Franz Kafka nasce no dia 3 de julho de 1883 em Praga, que na época pertencia ao Império Austro-Húngaro, hoje é a República Tcheca. Ele era judeu e falava alemão. Ele escreveu, além da Metamorfose, os livros O Castelo, O Processo e vários contos. Mas ele era uma pessoa arredia. Na verdade, Kafka tinha pouquíssimos amigos. Conta-se que ele, antes de morrer, pediu ao seu amigo Max Brod para que queimasse todos os seus escritos. Mas o amigo, graças a Deus, não cumpriu a promessa, publicou, editou os seus livros e ainda escreveu uma biografia sobre Kafka, que hoje é considerado um dos maiores escritores do século XX e um dos influenciadores de muitos autores, de muitos escritores que vieram depois dele. Alguns o classificam como o precursor do realismo mágico. Kafka morre aos 40 anos, no dia 3 de junho de 1924. Ele morre de tuberculose depois de passar um tempo grande em sanatório tentando se curar, mas no início do século XX ainda não tinha um tratamento mais eficaz para essa doença. O livro Metamorfose, ele fez muito sucesso, principalmente entre os críticos, pela forma diferente em que Kafka vai abordar a situação, a questão do estranhamento. Eu vou ler para vocês aqui a primeira frase desse livro. Certa manhã, quando Gregor Samsa abriu os olhos, após um sono inquieto, viu-se transformado num monstruoso inseto. E é justamente isso, de uma forma fantástica, que ele vai colocar para a gente. Que ele, Gregor Samsa, acorda de uma forma de um inseto. Que aí, conforme você vai lendo, você imagina que é uma barata ou qualquer outro tipo de inseto. Mas o que nos faz acompanhar a leitura, não ficar com nojo, apesar de sentir um estranhamento, é que o Samsa continua a pensar como um ser humano. Ele pensa que ele vai chegar no trabalho atrasado, se aquele sonho não acabar, porque ele acha que aquilo inicialmente é um sonho, ou quem vai ver inicialmente é a irmã, e logo que ela vê aquele inseto grande na cama, ela fica assustada. Mas, com o passar dos dias, vai se entrando na rotina. Então, nós vamos ter dois tipos de metamorfose aí. Primeiro, a própria metamorfose do Gregor Samsa, que é um caixeiro viajante. Segundo, a da sua própria família, que passa a aceitar que aquilo acontece. Então, para o leitor, o absurdo. Como é que pode uma família aceitar que um dos seus membros virou um inseto? E ao mesmo tempo, como é que uma pessoa acorda e vira um inseto? E aí você pode ter, ou melhor, você tem várias interpretações. Ele era uma pessoa que as pessoas não davam um mínimo de atenção, por isso ele é colocado e se transforma no inseto, porque era aquilo que ele representava, e era assim que ele se sentia, ou a família sentia isso em relação a ele, e conforme o livro vai, a novela, porque é uma novela pequena, nessa edição aqui, que é bem antiga, da edição é de ouro, são 106 páginas. E então, como eu estava falando, são várias interpretações que nós vamos tendo à medida que nós vamos lendo o livro. A história continua, ele a cada dia que passa vai se tornando mais um inseto, Ele descreve as suas patas, o seu dorso, Como muitas vezes essas patas se movimentam sem que ele queira, até porque logo no começo ele não sabe como ainda se comportar dentro daquele novo corpo, apesar da mente ainda ser uma mente humana, e a família, como
vê que as semanas passam que ele não melhora, o que faz? Começam então a trabalhar. Percebe-se que ele era a fonte geradora de renda daquela casa, mas que a partir do momento em que ele fica cometido desse mal, vamos dizer assim, as pessoas então da família começam a trabalhar. Inicialmente fecham a porta para que ele não veja a família, ele fica ali dentro trancado. Mas com o passar dos dias começam então a se acostumar e deixam a porta aberta e ele passa a participar à distância do ritual familiar. As pessoas tomam café, conversam, jantam e ele fica ali e ele também é alimentado, sempre é pela irmã que leva para ele a comida. Inicialmente a irmã limpa o quarto dele assim de uma forma impecável. Mas como a situação do país fica muito difícil, acabam alugando um cômodo da casa para inquilinos. E o quarto então passa a ser trancado para que os inquilinos não vejam aquela aberração. Bom, pessoal, eu não vou mais contar a história porque vocês precisam ler para ter a percepção, para quem ainda não leu, da importância dessa novela, desse livro, e que possam depois discutir aqui nos comentários. Mas nós vamos ter, à medida que vamos lendo esse livro, para quem nunca leu nada de Kafka, vai ficar sempre aquele estranhamento, né, o porquê disso, o porquê dessa alegoria, nós vamos ter várias interpretações. É da sociedade, como ela encara a pessoa diferente, da própria situação do país onde ele vive, em que situação econômica encontra esse país e essa família, enfim. A novela é pequena, mas as formas de você entender essa história são variadas e são muito importantes na minha opinião. Então, esse livro, A Metamorfose, do Franz Kafka, é muito importante, como eu falei, para a literatura mundial. Mas é Kafka, não é Kafta, como algumas pessoas se confundiram. Kafta é um tipo de comida. Kafka é o sobrenome aqui do autor. Se você gostou, não deixe de dar o seu joia, não deixe de dar o seu like, compartilhe para que outras pessoas vejam e possam discutir também. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, traga outras pessoas para que eu continue fazendo esse trabalho. Eu não ganho absolutamente nada com isso, assim, economicamente. É só o prazer de estar aqui, conversar com vocês e receber o feedback. Então, até um próximo vídeo e um abraço aí.